Dilma herself has called this a coup. What is going on? Nós, sociedade brasileira, estávamos construindo o projeto de comunicação pública no Brasil. E com essas mudanças, nós já percebemos o desmantelamento, uma tentativa de desmantelamento da própria Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que é o símbolo dessa tentativa de construção, de constituição de um processo de reconhecimento pela sociedade da comunicação pública. Então, o primeiro risco é o desmantelamento da própria EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que foi criada em 2007. E que esse marco de criação da EBC se transforma no Brasil como uma possibilidade de organização da própria sociedade brasileira e do Estado para a afirmação da importância do princípio da complementaridade que está na Constituição Federal de 1988. É a complementaridade entre o sistema público, o privado e o estatal. Então, a organização do sistema público brasileiro vem a atender exatamente essa demanda da Constituição Federal. E as ameaças já estão em curso. Com o desmantelamento da EBC e as possibilidades de enfraquecimento dos financiamentos das universidades públicas e dentro das universidades públicas e dos institutos federais do sistema de comunicação, as TVs, rádios universitárias, rádios web, a gente pode ter um processo de enfraquecimento do sistema público de comunicação no Brasil. Então, é uma ameaça bastante real e a gente não pode deixar que isso aconteça. Precisamos defender os princípios da comunicação pública e precisamos defender dentro das universidades, dentro das emissoras públicas, né, essa discussão e levar esse debate para a sociedade. Porque, por incrível que pareça, como o Brasil ele tem uma vocação na comunicação privada, já que desde o regime da ditadura civil-militar foram concedidas uma série de outorgas para políticos e empresários aliados aos governos, desde o governo militar até os governos mais recentes, a gente não tem uma tradição, como na Europa, por exemplo, de sistemas públicos. E quando a gente estava lutando, a gente que eu digo é a sua própria sociedade, a gente sofre com um retrocesso, que é a possibilidade de toda essa diversidade cultural que a gente vê hoje, inclusive nas emissoras públicas, com muita luta, muita dificuldade, até com a falta de recursos que se tem, isso tudo vir por água abaixo. O desmantelamento ou o desmonte da EBC está ocorrendo quando nós já tomamos conhecimento, nos últimos tempos, de cancelamento de programas, de cortes de apresentadores e pessoas que já tenham um compromisso com a comunicação pública, que estavam prestando serviço à empresa e produzindo programas do interesse público, com a ameaça à extinção do Conselho Curador da EBC, com a ameaça de mudanças na lei da própria EBC, com a nomeação de um presidente para a EBC e um diretor de jornalismo que fere a legislação atual, uma vez que se tinha um presidente nomeado e trabalhando de acordo com a lei que criou a EBC, que é de 2007. Então, o desmantelamento passa por isso, passa, sobretudo, pela tentativa de censurar a pluralidade de vozes e de opiniões e a diversidade de conteúdo que a própria EBC estava tentando colocar no ar. Então, a censura já é parte desse desmantelamento. E com isso, por exemplo, é uma possibilidade dos jornais e da Agência Brasil não ofertarem para a sociedade essa diversidade de conteúdo, essa pluralidade de vozes, que é uma marca da nossa democracia. Então, esse desmantelamento também é uma ameaça para a comunicação pública no Brasil.